A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 9 da revista CPAD, a lição aí que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Bem, se você é professor da EBD, usa a revista da CPAD, está estudando esta revista sobre o verdadeiro pentecostalismo, quem sabe você vai ministrar na sua igreja, ou quem sabe você quer aprender mais sobre este assunto, eu convido você a assistir essa aula até o final. Eu tenho aqui um conteúdo exclusivo que tem como principal objetivo se aprofundar em alguns tópicos da lição. Este vídeo aqui é o vídeo de destaque da lição, onde eu ministro a aula, mas procurando aprofundar em algumas partes e tirar algumas dúvidas. O vídeo com a aula completa, passando por cada tópico e subtópico, seguindo a revista, ele foi postado na terça-feira. Você pode acessar esse vídeo tanto no site ebdenfoco.com como no YouTube. Tá? Então eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui o link do outro vídeo. Tá? Então neste vídeo eu vou falar da lição, mas destacando alguns pontos. Então eu vou explicar aqui o que eu vou abordar nesta aula. Eu vou falar aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou fazer, na verdade, uma revisão sobre a aula do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque a lição aqui, no tópico 2, o subtópico 3, fala assim, não confundir com o batismo com o Espírito Santo. Tá? No caso, a questão de ser cheio do Espírito Santo. Então, a diferença entre cheio do Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo, a gente vai analisar isso com mais detalhes. Então, eu vou apresentar aqui todas as passagens bíblicas que falam sobre batismo no Espírito Santo e vou apresentar também aquela polêmica do batismo do Espírito Santo ser algo que vem após a conversão ou no momento da conversão. Eu lembro que nessa aula que eu falei, né, do batismo com o Espírito Santo, eu apresentei uma visão diferente da visão da Assembleia de Deus e algumas pessoas questionaram. Até mesmo eu resolvi falar desse assunto novamente para deixar mais claro para os irmãos qual a posição que eu apresentei, qual a posição aqui que eu acredito ser a mais coerente. Tá? E claro, o objetivo do EBD em Foco não é doutrinar ninguém, nós temos aqui o propósito de formar pensadores, então eu quero apresentar para você as visões diferentes nos pontos polêmicos e você que vai decidir, tá? Você vai estudar, vai ler, vai decidir qual é a visão que você vai adotar para você, enfim, ensinar ou quem sabe aplicar na sua vida pessoal. Mas assim, lembrando que como nós estamos dentro do contexto da Assembleia de Deus, eu vou apresentar aqui a visão da Assembleia de Deus e vou apresentar a questão do cheio do Espírito Santo justamente de acordo com a visão da Assembleia de Deus que está na revista. Tá? A gente vai fazer uma análise dessa parte sobre cheio do Espírito Santo, onde eu vou apresentar todos os versículos bíblicos que falam sobre ser cheio do Espírito Santo. Então vou apresentar todos os versículos sobre batismo e todos os versículos sobre cheios. Tá? A aula vai falar desses dois temas, tá? E vou explicar o que é realmente ser cheio do Espírito Santo. Apresentando as passagens bíblicas e falando um pouco do contexto dessas passagens, a gente vai conseguir sim aí tirar uma conclusão sobre este tema. Eu acredito que sim. Temos 7, se não me engano, são 7 passagens que falam sobre batismo com o Espírito Santo. Tem a palavra lá completa, batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. E tem 14 passagens bíblicas que falam cheios do Espírito Santo. Eu vou apresentar todas elas aqui. A maior parte dessas passagens sobre cheios estão em Atos dos Apóstolos. Tá? A gente tem nos Evangelhos, tem também em Efésios, que é a passagem que estamos estudando, mas em Atos dos Apóstolos é o que mais vai ter passagens falando sobre isso. Então, vamos lá, né? Eu vou apresentar aqui o conteúdo da lição, né? Eu estou aqui com minha revista aberta, tá? A lição aqui, número 9. Eu acredito que esta lição, o escritor da revista colocou ela, porque ele quer mostrar que o pentecostalismo não é só aquele momento ali que as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo, falam em línguas e ponto final, não é só isso. Tá? Até mesmo ele coloca aqui, no subsídio didático pedagógico, primeiro aí, do tópico 1, ele fala assim, mais do que um momento de êxtase espiritual, uma prática cristã fervorosa se evidencia por meio da prática da devoção diária e na relação interpessoal. Ou seja, o crente pentecostal não é aquele que busca o batismo com o Espírito Santo, é batizado e ponto final. Não é. O crente pentecostal é aquele que, depois que ele é batizado, ele continua buscando o fervor espiritual. Aí ele continua sendo uma pessoa que está sempre na presença do Espírito Santo fazendo a obra de Deus.
É claro que surge aqui uma polêmica sobre o fato de alguém ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo. A gente não tem uma resposta definitiva para isso, mas nós vamos analisar as passagens bíblicas e vamos ver o que as passagens dizem sobre isso. O escritor da revista, ele deixa bem claro aqui no tópico 2, subtópico 2, né, onde ele fala mais enchei-vos do Espírito, que todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito e não batizados, têm o Espírito Santo. As passagens aqui, 1 Coríntios 3,16, Gálatas 3,2,5. Então aqui a gente entende que, no caso, ter o Espírito Santo na vida, não depende se você é ou não pentecostal, não depende se você é não batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo diferente de você ter o Espírito Santo. Então todo crente salvo tem o Espírito Santo, porque nós somos templos do Espírito Santo. O escritor da revista até continua aqui nesse parágrafo, ele fala assim, o apóstolo se refere à plenitude do Espírito, em enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Entretanto, eu acho que ser cheio do Espírito Santo não é uma característica dos pentecostais. Eu não vejo isso, eu vejo que é algo que é para todos os crentes, mesmo não sendo pentecostais. Eu digo isso porque eu acompanho pastores, pregadores de outras denominações que não são pentecostais. E quando a gente escuta uma pregação de algum desses pastores, eu assisti, por exemplo, um congresso uma vez no Consciência Cristã do D.A. Carson, né? É um pastor tradicional, ele não é brasileiro, acho que ele é canadense, se não me engano. Então o D.A. Carson, excelente, as pregações, ministrações excelentes. Eu não tenho dúvida de que o D.A. Carson estava cheio do Espírito Santo quando ministrou ali no Consciência Cristã. Não estou lembrado o ano agora, mas foram ministrações que mudaram muito o meu pensamento, o meu jeito de ser e me transformaram. Aí eu vejo que muitas pessoas foram tocadas por aquelas pregações e ele não é pentecostal. Ele não falou em línguas, ele não profetizou, ele ministrou a palavra, mas eu senti que ele estava cheio do Espírito Santo. É claro que quem sou eu para dizer isso, né? Deus que vai dizer. Mas a gente que conhece a palavra, estuda a palavra, a gente consegue perceber isso no desejo, na vontade da pessoa de fazer a obra, de pregar e ser fiel à palavra de Deus. Então eu não vejo a questão de ser cheio do Espírito Santo como exclusividade do pentecostalismo, dos crentes pentecostais. Os pastores não pentecostais, as igrejas mais tradicionais que não são pentecostais, do meu ponto de vista, eles também são, sim, se buscarem, é claro, eles podem sim ser cheios do Espírito Santo. Tá, vamos lá. Fazendo essas observações aqui dentro da revista, tá, eu quero já partir para o slide que eu preparei com as passagens bíblicas falando sobre o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero focar dentro da passagem bíblica. Tá? Então vamos lá, eu fiz esse pequeno slide aqui, com basicamente textos e versículos, e eu vou disponibilizar para download. Você pode baixar esse slide na descrição do vídeo. A parte 1 eu vou falar sobre batizados no Espírito. Na NVI, eu peguei a tradução da NVI. Eu segui esse padrão da NVI e depois, nas passagens mais polêmicas, eu vou comparar outras traduções. Então a gente tem 7 passagens que falam do batismo com o Espírito Santo. A gente tem Mateus 3:11, que fala assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui eu não vou entrar nessa polêmica do com fogo, porque eu já falei disso lá na aula 3. Então procure lição 3, batismo com o Espírito Santo, destaque, tá? Que eu já falei. Então a gente tem Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 1:33. Tá? Eu não vou ler todos os versículos aqui para a gente não ganhar tempo no vídeo. Mas essas passagens, elas basicamente falam a mesma coisa, tá? As mesmas coisas, pode-se dizer assim. Aqui está falando de Jesus, que foi batizar nas águas, e João Batista vai anunciar ele, vai falar que Jesus batiza com o Espírito Santo. Tá? Ele vai batizar com o Espírito Santo. Então isso aqui é uma promessa. Esta promessa, ela é reafirmada em Atos 1:5 pelo próprio Jesus. Jesus falou assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então João falou lá, Jesus fala antes de subir aos céus, e essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2. Tá? Vale ressaltar
que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre os crentes, mas a palavra batismo com o Espírito Santo não aparece lá, tá? Não aparece no texto. Mas, assim, todo mundo entende que ali foi o batismo com o Espírito Santo que Jesus prometeu, que João Batista falou. Então, assim, tá lá o acontecimento. Apesar da palavra batismo com o Espírito Santo não aparecer em Atos 2, tanto crentes pentecostais como não pentecostais vão aceitar a ideia de que realmente o que aconteceu em Atos 2 foi o batismo com o Espírito Santo. A gente vê este acontecimento se repetindo em Atos 8, Atos 10, Atos 19. Atos 2, 8, 10 e 19. Esse acontecimento se repete, tá? Praticamente é igual, assim, não muda muita coisa. As pessoas ouvem ali uma ministração, recebem o derramado do Espírito Santo, falam em línguas, e em Atos 19, além de falar em línguas, eles também profetizam, mostrando que pode, no caso, no batismo com o Espírito Santo, né, veio ali acompanhado de outros dons. Até aqui, nesse ponto, os pentecostais e os não pentecostais concordam plenamente. De fato, o batismo com o Espírito Santo foi algo prometido em João por Jesus e, no caso, nas palavras de João, nas palavras de Jesus, e os acontecimentos de Atos 2, 8, 10 e 19 realmente cumprem essa promessa. Tá? Então, até aí tudo bem, né? Vamos lá. A outra passagem que aparece, né, Atos, no caso, a palavra batismo com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, é Atos 11:16. Né? Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso aqui é logo depois de o Espírito Santo ser derramado sobre as pessoas, ali em Atos 10, na casa de Cornélio, que aí Pedro vem e conta o que aconteceu e diz que foi do mesmo jeito. Se você observar em Atos 10, não fala de línguas estranhas, mas Pedro, quando vai contar o que aconteceu, ele diz que foi a mesma coisa, o mesmo acontecimento. Então fica subentendido que lá também teve línguas estranhas. Então, se a gente observar, todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado ali em Atos, né, com essa intenção de cumprir essa promessa, houve línguas estranhas. Tá? A gente falou também disso nas aulas anteriores. Agora, o que acontece? Onde é que está a divergência entre pentecostais e não pentecostais com relação ao batismo com o Espírito Santo? Mas por que tem que falar disso se a lição fala de cheio do Espírito Santo? É porque a gente precisa entender melhor o que é o batismo com o Espírito Santo para depois falar de ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa está conectada à outra. Vamos lá. Tem uma passagem que fala sobre batismo no Espírito Santo, que é 1 Coríntios 12, 13. Essa é a mais polêmica, tá? Essa é onde traz divergência. Por quê? Aqui em Atos, quando a gente analisa Atos, os crentes pentecostais falam assim, essa promessa, ela se cumpriu e ela continua se cumprindo. Tá? Esse derramado do Espírito Santo, que vem após a salvação, ele é uma regra para a igreja. Tá? Os crentes pentecostais interpretam dessa forma, é uma regra para a igreja. Então, a igreja vai experimentar essa segunda bênção sempre na história, ou seja, todos os crentes podem experimentar a segunda bênção, que é a bênção do batismo com o Espírito Santo. Então, a interpretação pentecostal é essa, né, que nós podemos hoje, depois de salvos, orarmos e pedirmos o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, que vem acompanhado de línguas. Além de línguas, pode vir outros dons, tá? E aí capacita o crente para fazer a obra, para levar adiante a palavra do Evangelho. Então isso é o batismo com o Espírito Santo entendido de acordo com os crentes pentecostais, a doutrina da Assembleia de Deus. Só que, alguém pode perguntar, já que é tão óbvio assim, por que tem crentes não pentecostais? Por que tem igrejas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção? A gente tem grandes pregadores aí que são admirados até mesmo pelos pentecostais, como Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, dentre outros, Luiz Saião, enfim, que não são pentecostais, mas são crentes que a gente sabe que pregam o evangelho e tudo mais, apesar de algumas polêmicas com relação ao calvinismo e arminianismo. Tirando isso, de fato, muitos acompanham eles e sabem que eles são crentes. Então, por que tem essa polêmica? Por que tem pessoas que não acreditam no batismo do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo?
como uma segunda bênção, uma vez que a Bíblia relata isso de forma bem clara. Tá? A gente vai para outra passagem, que é a última passagem bíblica, que fala do batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Essa é a mais polêmica. Por quê? Porque, de acordo com a tradução da NVI, ela é assim, ó, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, este texto está deixando bem claro que todos os crentes, está falando todos nós. Tá? Paulo está escrevendo aos Coríntios, colocou todos os crentes num pacote só. Todos os crentes fomos batizados em um único Espírito, ou seja, nós fomos imersos em um único Espírito. Então, essa interpretação, esse versículo, na verdade, ele dá a entender que o batismo aqui com o Espírito Santo é para todos os crentes. No caso, fica subentendido que todos os crentes já foram batizados com o Espírito Santo ao aceitar Jesus como Salvador. Então, aceitou Jesus como Salvador, já foi batizado com o Espírito Santo. Então, este texto, ele diz isso. Tá? Ele diz isso. E aí, os crentes não pentecostais usam este texto para argumentar que o batismo com o Espírito Santo, na verdade, é uma bênção que todo mundo recebe, que é a mesma coisa que a salvação. Tá? Eles, na verdade, não fazem distinção de salvação e batismo com o Espírito Santo. É algo que acontece no momento da conversão. A pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo, e isso é o batismo com o Espírito Santo. E como ficam as passagens de Atos? Atos 2, 8, 10 e 19. Como que eles interpretam essas passagens? Essas passagens eles interpretam como sendo um momento único na história, onde há uma transição, um momento singular, ímpar, uma transição do Antigo para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança. Então, o derramar do Espírito Santo marca essa transição. Então, o batismo com o Espírito Santo na mente deles, que acontece ali em Atos 2, 8, 10 e 19, tá? Ali representa esse momento de transição. E não é uma regra que deve se repetir na igreja, porque, de fato, todos os crentes já são batizados com o Espírito Santo. Essa é a interpretação dos crentes não pentecostais. Esta interpretação, assim, como eu falei no outro vídeo, né, eu acredito ser a mais coerente, apesar de ser da Assembleia de Deus. Eu creio que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu faço a obra de Deus, eu procuro, me esforço na obra de Deus. Apesar de estar dentro desse contexto, eu entendo essa interpretação como sendo uma interpretação coerente, que merece sim ser levada em consideração. Tá? Muita gente pode dizer que não e tudo mais. Eu até digo isso porque eu já frequentei e já contribuí, até hoje eu contribuo com uma igreja batista pentecostal que tem esse entendimento. E eu vejo lá, né, que muitas igrejas têm esse entendimento, só que essa igreja que eu participei quando eu estava lá em Belém do Pará, né, agora eu não estou, então, por enquanto, aqui nesse momento eu estou participando mesmo, contribuindo na Assembleia de Deus, mas eu participei dessa igreja batista. Eles são pentecostais, eles falam em línguas, eles buscam os dons, eles são realmente animados, é uma igreja muito avivada. Para quem não conhece, quem é de Belém do Pará, é a Igreja Batista Missionária da Amazônia, tá? É uma igreja batista, com tradição batista, mas que acredita na atualidade dos dons e na questão de ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas. Só que o entendimento deles lá é justamente esse, que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão. Então tem muitas igrejas que na prática vivem isso, tá? E é uma bênção. Tá? Alguém pode até argumentar, não, mas as igrejas que pensam errado são igrejas que pregam heresias e fazem coisas erradas. Não, muito pelo contrário. É muito bom a gente conhecer, frequentar, participar, para depois tirar uma conclusão. Então eu digo que eles têm esse pensamento e não é algo que deixa a doutrina deles fraca, enfraquecida, e não, muito pelo contrário, tá? Eles são muito fervorosos e fazem a obra de Deus, tá? Eles são muito engajados em missões. Então vamos lá, né? Voltando aqui para o nosso texto, vamos trazer agora para a Assembleia de Deus. Como que os teólogos assembleianos vão interpretar essa passagem de Coríntios? Tá? Eu estou aqui com o livro do Ezequias Soares, o livro de apoio da lição. Eu vou deixar disponível para download um texto deste livro e um texto do livro de Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Tá aqui por baixo de uns outros livros, não sei se vai dar para levantar. Mas eu já apresentei várias vezes essa Teologia Sistemática, eu vou deixar um trecho dela para você baixar, onde fala dessa questão aí do batismo. Agora, o que acontece? Tá? Segundo o Ezequias Soares, que
no caso, os teólogos pentecostais, eles vão pegar essa passagem de Coríntios e vão interpretar de uma outra forma. 1 Coríntios 12, 13. Olha só o que diz a tradução Almeida, século 21. Pois todos fomos batizados por um só Espírito. Voltando, batizados em um único Espírito. Então é diferente. Batizados em um único Espírito e batizados por um só Espírito. Parece que muda pouca coisa, mas muda tudo. Muda todo o sentido. Primeira coisa, os teólogos pentecostais, eles vão interpretar os escritos de Lucas como sendo com um propósito, com um objetivo específico, onde ele apresenta a história da igreja, aquela mudança, aquela transição do Antigo para o Novo Testamento, Lucas Atos, uma unidade literária. E eles interpretam de uma forma diferente de Paulo, os escritos de Paulo. Então o batismo com o Espírito Santo no contexto de Lucas é uma coisa e no contexto de Paulo é outra coisa. Primeira diferença que eles vão fazer aí, tá? Paulo já está na fase de consolidação da igreja, né? E Lucas na fase de inauguração da igreja. Então são duas fases diferentes. Então são dois teólogos em duas fases diferentes, tanto Lucas como Paulo são dois teólogos usados pelo Espírito Santo para fazer a obra, tá? Mas que estão em duas fases diferentes e cada um vai fazer uma abordagem diferente. Por isso já começa por aí a diferença. Outra coisa que vai levar em consideração é a tradução desse versículo de 1 Coríntios 12, 13. Olha só a nova tradução na linguagem de hoje. Batizados pelo mesmo Espírito. Então a gente tem duas traduções. Numa tradução, batizados no Espírito. O Espírito é o elemento. Então é Jesus que batiza no Espírito. Então o crente ele é meio que mergulhado, imerso no Espírito. Batismo nas águas. A água é o elemento. Então o crente ele é mergulhado na água e tirado da água. Então esse ato de mergulhar e tirar, né, é o batismo em si. E no caso, quando o crente ele é batizado no Espírito, ele é mergulhado no Espírito e recebe essa capacitação sobrenatural que vem acompanhado de línguas estranhas. Então esse seria o batismo no Espírito. O Espírito é o elemento. E batizados pelo Espírito, o Espírito é o agente. É o Espírito que batiza e não Jesus que batiza. No caso, é o Espírito que vai batizar o crente. Olha só como muda. Então, quando a gente volta para 1 Coríntios 12, 13, a tradução da NVI fala batizados em um único Espírito, ou seja, batizado no Espírito. Então, aqui o Espírito é o elemento. Seria o batismo no Espírito Santo, que seria a mesma coisa de Atos, né, que está em Atos 1:5, Atos 11:6, ou seja, as passagens de Atos. Então seria a mesma coisa, seria o mesmo batismo. Agora, se eu vou para outra tradução, batizados por um só Espírito, aí já é diferente. Aí já é outro batismo, já não é o mesmo. Então essa é a interpretação da Assembleia de Deus. Qual é a interpretação da Assembleia de Deus? Para nós sintetizarmos aqui e entendermos. Batizados no Espírito. As passagens de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. No caso aí, batizados no Espírito. O Espírito é o elemento, isso é uma segunda bênção que acontece após a salvação. Isso aqui você vai encontrar neste livro de apoio do Ezequiel Soares, você vai encontrar na Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela CPAD, eles apresentam essa distinção. Então, batizado no ou com, preste atenção, o Espírito é o elemento, tá? E o crente recebe esse batismo após a salvação. Batizados pelo Espírito já é um outro batismo, que é o batismo que o Espírito Santo realiza na vida do crente, onde ele é o elemento e acontece no momento da salvação. Então esse batismo de 1 Coríntios 12, 13 é interpretado pelos crentes pentecostais, pelos teólogos pentecostais, como sendo um batismo que acontece no momento da conversão, que é realizado pelo Espírito. Aí a gente vê que tem traduções, as traduções diferentes. E no original, qual é o correto? Irmãos, é uma confusão. O teólogo pentecostal diz que o original afirma que é pelo Espírito. O teólogo não pentecostal diz que o original afirma que é no Espírito. Aí eu não vou nem trazer esse debate aqui, porque se os próprios teólogos renomados estão com dúvida em relação a isso, imagina nós, meros professores da EBD. Então, eu vou deixar você tirar essa própria conclusão.
Tá? Mas aí, entendendo essa parte do batismo com o Espírito Santo, a gente vai para a segunda parte, que é cheios do Espírito. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia sobre os versículos que falam sobre cheios do Espírito Santo, ser cheio do Espírito. Eu creio que eu peguei todos, tá? Se faltou algum aqui, você pode colocar nos comentários aí do vídeo. Só que eu fiz a pesquisa somente no Novo Testamento, tá? A gente não vai ter essa expressão cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento, pelo menos eu acho que não. Eu posso ter enganado, a gente vê parecido, mas não dessa forma, tá? E até mesmo o significado eu acredito que seria outro. Mas enfim, vamos lá. Cheios do Espírito no Novo Testamento. O que significa isso? Vou ler as passagens que falam sobre cheio do Espírito Santo aqui. Não vou ler todas para não ficar muito longo. São 14 passagens bíblicas. Você pode baixar depois o slide aí e dar uma lida em cada uma. Mas o que essas passagens podem assim, nos ajudar? Primeiro, os crentes não pentecostais, eles vão dizer que ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo, assim, são coisas parecidas. Tá? No caso, o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos, só foi naquele momento, não tem mais. E após Atos, no caso o início da igreja, após aqueles derramamentos lá, o que o crente pode experimentar não é o batismo com o Espírito Santo, mas é ser cheio, porque o batismo acontece no momento da conversão. Essa é a interpretação deles. E durante a vida cristã, o crente vai ser cheio do Espírito Santo, buscando mais e procurando se encher mais do Espírito, e enfim, essa é a interpretação deles. Então alguém que é fervoroso, que busca, que ora, e segundo eles, até o Wayne Grudem, por exemplo, o Wayne Grudem, o teólogo que eu acompanho aqui no livro Teologia Sistemática, que eu usei para estudar aqui para essa aula, tá? O Wayne Grudem, ele é tradicional, ele não é pentecostal, mas ele acredita na atualidade dos dons, e ele chega a dizer aqui no seu livro que quando os crentes falam em línguas, profetizam, buscam, esses crentes estão cheios do Espírito Santo. Ele interpreta dessa forma, tá? Como sendo cheio do Espírito Santo. Então, daí a importância de eu ter falado dessas duas visões. Tá? Então, falar do crente ser cheio do Espírito Santo não é exclusividade dos crentes pentecostais, dos crentes tradicionais, os teólogos tradicionais também falam disso, enfatizam isso, porque é algo que está na Bíblia, e a gente tem que pregar e tem que ensinar, não tem que ficar pulando passagens bíblicas. Então a gente vai pegar dentro das Escrituras o que significa ser cheio do Espírito. Só que aí surgem as perguntas: será que eu preciso ser batizado para ser cheio do Espírito? Eu tenho que ser batizado do Espírito Santo? Trazendo agora para a interpretação da Assembleia de Deus. Tá? Vamos trazer para a nossa interpretação da Assembleia de Deus. A interpretação da Assembleia de Deus, que é o batismo no Espírito Santo, é algo que acontece como uma segunda bênção. Tá? A pessoa se converte, depois ela é batizada com o Espírito Santo. Tá? Então, o crente ele precisa ser batizado, ele precisa receber essa segunda bênção para depois ser cheio do Espírito Santo, ou ele pode ser cheio antes de ser batizado com o Espírito Santo. Vamos para as passagens bíblicas. Lucas 1,15 fala assim, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então aqui a gente tem, no caso, uma referência a João Batista. João Batista, o texto de Lucas diz que ele vai ser, no caso, ele seria cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Então aqui a gente observa alguém que ainda está dentro do contexto do Antigo Testamento. Aí ele começa seu ministério antes de Jesus começar o ministério, inaugurando o Novo Testamento. A inauguração do Novo Testamento, no caso, vai se consolidar com a morte e ressurreição de Jesus. Então a gente tem o que? João Batista ainda, alguém do Antigo Testamento, que é cheio do Espírito Santo. Então a gente vê que João Batista não era batizado com o Espírito Santo, no entendimento pentecostal, como sendo a segunda bênção, e foi cheio do Espírito Santo. Então aqui já deixa uma pista de que o crente pode sim ser cheio sem ser batizado com o Espírito Santo. Pelo menos eu tiro essa conclusão aqui, eu não sei se você concorda comigo. Lucas 1,67 fala também de Zacarias. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então a gente vê Zacarias também, dentro do contexto do Antigo Testamento, sendo cheio do Espírito Santo, e ele profetiza. Então a gente vê uma ação aqui, uma ação profética. João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo e viveu a vida inteira dedicada à obra de Deus, pregando uma palavra de arrependimento, pregando o arrependimento para o povo. Então, o ato dele ser cheio do Espírito Santo foi para ele fazer a obra de Deus.
Lucas 4:1 fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, após o batismo, ele cheio do Espírito foi ali, no caso, foi ser tentado, né? Foi jejuar e tal, e depois ser tentado. Então a gente vê essa passagem de Lucas e a gente vê outras passagens dos evangelhos que não fala especificamente cheio do Espírito Santo, mas fala que o Espírito Santo estava com Jesus e operava milagres através de Jesus. Então Jesus operou os milagres pelo poder do Espírito Santo. Então a gente vê Lucas, né, registrando aqui que Jesus também foi cheio do Espírito Santo. Atos 2:4, né, que é lá no derramado do Espírito Santo, que é quando se cumpre a promessa do batismo com o Espírito Santo que a gente falou lá atrás, tá, na primeira parte da aula, fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, dentro desse contexto aqui, eles foram cheios do Espírito no momento que eles foram batizados com o Espírito. Então aqui, o cheio do Espírito, segundo o escritor da revista, é a mesma coisa que ser batizado com o Espírito Santo. Então aconteceu no momento do batismo com o Espírito Santo. Então a gente tem que ver o contexto. Tá? Neste contexto, eles foram cheios no momento do batismo. Tá? Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades e líderes do povo. Então ali ele está diante do Sinédrio argumentando, né, o que tinha acontecido e tudo mais, que eles foram presos, e enfim, começou a perseguição. E quando ele volta dessa reunião que teve lá com o Sinédrio e tal, que ele foi cheio do Espírito Santo e falou com ousadia, ele volta, conta o que aconteceu para o povo, para os crentes, e o texto diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Então, observe que tem um vínculo entre ser cheio e pregar a palavra. Tá? Tem um vínculo. Quando eles foram cheios, eles anunciaram corajosamente, porque eles tinham tudo para ter medo de pregar o evangelho, poderiam ser presos, poderiam morrer. Mas eles foram cheios do Espírito, isso deu uma capacitação, uma força para que eles pudessem anunciar o evangelho. Então a gente já observa aqui um povo que foi batizado com o Espírito Santo e depois foi cheio do Espírito Santo. Então a gente tem João Batista e Zacarias, que foram cheios do Espírito Santo sem serem batizados com o Espírito Santo. E aqui a gente tem Pedro e outros crentes que foram cheios do Espírito Santo após serem batizados com o Espírito Santo. Isso é observado, tá, em várias passagens de Atos. Aqui na escolha dos diáconos, né, escolham homens bons de testemunho, cheios do Espírito Santo. Né. Em Atos 6:5 já confirma que escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor. Observe que em Estevão teve uma confirmação que ele era cheio do Espírito Santo. E nos outros não. Não sei por quê. Tá? Talvez porque mais na frente Estevão é apedrejado. Tá? Atos 7:55 fala assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Então algo extraordinário acontece aqui. Atos 9:17 fala de Saulo, ou no caso Paulo, quando ele se converte, Ananias ora por ele e fala assim: seja cheio do Espírito Santo. Aqui a gente entende que Paulo estava sendo batizado com o Espírito Santo. Então aqui ele recebe essa unção do batismo do Espírito Santo. Atos 11:24, tá? Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, Barnabé. Tá? Aqui Barnabé depois vai o quê? Pregar o evangelho. Olha só, mais uma vez, o vínculo entre ser cheio e pregação do evangelho. Então, mais uma vez, Atos 13:9, Saulo também, no caso, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Num contexto de pregação do Evangelho, algo sobrenatural acontece, né? O Elimas lá fica cego. Atos 13:52, tá? Diz que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E se você ler após isso aqui, eles foram pregar o Evangelho, diz que eles foram anunciar o Evangelho. Mais uma vez, ser cheio voltado para anunciar o Evangelho. E aí a gente chega na passagem que está na nossa lição, que é Efésios 5:18. Então, a gente tem basicamente todas as passagens que falam ser cheio do Espírito Santo em Atos. Olha só, o propósito de Lucas ali ao escrever Atos é falar da pregação do Evangelho, o crescimento da igreja, o início da igreja ali, tudo mais. Então, há sempre referências ao povo sendo cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho. E fora de Atos, eu só encontrei Efésios, não encontrei outra passagem que fala especificamente esta palavra, encher do Espírito, né? Ou ser cheio do Espírito, cheio pelo Espírito. Então, nesse caso aqui não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo.
Tem uma outra tradução que fala sejam cheios do Espírito Santo. Então, mais uma vez, aquele negócio, né? Cheio pelo ou cheio com, cheio do, não importa muito. Tá? O importante aqui, a gente tem que ver, é o resultado disso. Tá? O Espírito Santo habita dentro de nós, mas tudo indica nas Escrituras que o crente, né, durante a sua caminhada, ele pode sim orar e buscar a Deus mais do Espírito Santo. E essa questão de ser cheio, eu observo isso, porque se tem o cheio, tem o vazio. Tá? Se você não está cheio, você está vazio. E tem como cheio ser mais cheio? Sim. A gente tem a passagem de Pedro ali, capítulo 4 de Atos, onde ele está cheio do Espírito Santo, e mais na frente, de novo, fala de cheio do Espírito Santo. Então dá a entender que pode encher mais. O N. Gruden, aqui no seu livro Teologia Sistemática, ele usa o exemplo do balão. Né? Tem gente que usa o exemplo do copo. Um copo cheio de água e tal, começa a transbordar. Mas ele usa o exemplo do balão, eu achei mais interessante, porque você enche um balão e ele está cheio. Só que você sopra mais, ele enche mais. Se o balão for muito bom, ele vai enchendo, vai demorar a estourar. Então um balão cheio pode ficar mais cheio ainda. Então seria esse um exemplo mais próximo aí para ilustrar, né, o que seria o crente ser cheio do Espírito Santo e se encher mais ainda do Espírito Santo. Tá? Essa questão, né, do crente está sempre buscando mais do Espírito Santo. E qual o propósito disso? Tá? Pregar o Evangelho. É capacitação para fazer a obra de Deus. Então, por isso que o escritor da revista vai enfatizar muito isso, se você ler aqui com cuidado, principalmente o subsídio da revista. Ele vai falar dessa questão de que é algo cotidiano, é algo que o crente tem que buscar sempre, é para todos os crentes, né, como a gente viu aqui. Né, você pode falar assim, eu não sou batizado com o Espírito Santo, né? Colocando aqui o contexto da Assembleia de Deus, que, né, apresenta o batismo com o Espírito Santo como uma bênção que vem após a salvação. Alguém pode falar, não, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Tem duas questões aqui. Uma questão é, talvez você é batizado e não sabe. Vou colocar dentro do contexto da Assembleia de Deus mesmo, interpretação assembleiana. Talvez você é batizado com o Espírito Santo e não sabe. Tem como isso? Eu acredito que sim. Às vezes a pessoa tem medo de falar em língua, pensa que é coisa da cabeça dela, não é do Espírito Santo, e aí acaba não falando. Então ela fica, eu nunca falei em língua, então eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mas é uma pessoa que evangeliza, que visita, que faz a obra, dá aula na EBD, se esforça muito na igreja. E a gente vê aquelas pessoas que até dizem que são batizadas com o Espírito Santo, mas não faz nada. Entende? Então, assim, o crente que não é batizado com o Espírito Santo, que acha que não é batizado, talvez ele seja e não é. E seja e não sabe. Né? Não conseguiu ter essa certeza ainda. Outra interpretação que você pode dar para isso é que você não é batizado, mas é cheio, como a gente observou aqui nas Escrituras. Então você não recebeu esse impacto diferenciado, né, do batismo com o Espírito Santo, mas você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo te enche para pregar o Evangelho, você faz a obra. Então se você, né, prestou atenção aqui no que eu falei, os versículos sempre estão vinculados à pregação do Evangelho. Então ser cheio do Espírito está vinculado a pregar, a levar a palavra, né, e, enfim, fazer a obra de Deus de forma geral. Então, que nós possamos, como crentes, né, buscarmos mais do Espírito Santo de Deus. Isso tem que ser uma constante na nossa vida. Tá? Não se embriaguem com vinho, porque a pessoa que se embriaga com vinho, geralmente o alcoólatra, ele vive nessa... É muito difícil você encontrar ele sóbrio, tá? Ele sempre está ali embriagado, então ele é meio que uma constante na vida dele. E Paulo está falando, olha, não faça isso, né, isso não faz sentido, isso é coisa do mundo. Tá? Antes vocês faziam isso, mas hoje vocês não fazem mais. O que vocês vão fazer hoje é o quê? É encher do Espírito Santo. Isso seja uma constante na vida de vocês. Então, é nesse sentido, Paulo está colocando aqui. E o resultado disso realmente é uma vida de santidade. O resultado de ser cheio do Espírito Santo é pregar o Evangelho, principalmente pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus de forma geral. Então você vai ser essa pessoa, né, que tem essa unção diferenciada na sua vida, o seu ensino, o seu louvor vai ser diferente porque você está cheio do Espírito Santo. Amém? Então, eu vou encerrar aqui. Esse vídeo ele tem como objetivo realmente fugir um pouco do que está na revista para aprofundar em uns pontos. A gente tem que fazer isso, tá? Talvez não seja um vídeo que agrade todo mundo, mas eu procuro apresentar aqui um conteúdo de qualidade baseado nas Escrituras, nos melhores teólogos, para tirar todas as dúvidas. E caso você não, né, ainda ficou alguma dúvida, você pode enviar uma mensagem no WhatsApp do EBD em Foco, 94 98409 2869. Tá? Este é o nosso WhatsApp exclusivo para tirar dúvidas. Pode mandar mensagem a hora que você quiser
Ele sempre fica no silencioso, depois eu pego e respondo todas as mensagens. A paz do Senhor, até a próxima aula.